Estamos de volta com o programa Médico da Família. Psiquiatria infantil, uma especialidade médica que não só dirige a assistência aos menores, como também aos familiares quando for necessário. A família que consulta o médico psiquiatra da infância e da adolescência espera deste um tratamento, um prognóstico e uma ajuda. A finalidade da psiquiatria infantil não é só tratar o imediato, como também tratar o futuro. No programa de hoje, estamos falando sobre psiquiatria infantil com a doutora psiquiatra Monize Cristine Souza Paula. Doutora Monize, a gente tem observado que cada vez mais os pais se ausentam de casa. O dinamismo da vida, a globalização, 2, 3 empregos, os pais viajam, acaba que os filhos são deixados um pouquinho de lado. Aquela formação da família que se encontrava todos os dias, que almoçavam juntos, que jantavam juntos, que assistiam televisão no mesmo horário, praticamente está findada no nosso país. O mundo é muito estressante, as famílias estão nervosas. Isso contribui para o aparecimento de doenças psiquiátricas na infância e na adolescência, ou já tem que ter uma formação corpórea de nascimento? Então, na verdade, a gente tem que observar as duas coisas, né? Na psiquiatria, a questão genética é fundamental para a origem do transtorno, para a manifestação, para como que tudo isso vai acontecer. Sim. Mas, principalmente na infância, o ambiente tem um fator gigantesco. Né? Não só, eu acho importante o que você está dizendo dessa estruturação familiar, mas a desestruturação familiar. Né? É difícil hoje a gente receber um paciente que os pais não são separados, né? Que não tenha um irmão que está vivendo em algum outro lugar, mais velho, mais novo, um tio da mesma idade. Então, é uma estrutura familiar que desorganiza um ser em formação. Né? E a gente deve observar isso de uma forma diferente, mas sem dúvida nenhuma a parte endógena ainda é fundamental para a manifestação de qualquer transtorno. Existe uma idade, assim, em média, onde a criança tem a formação do seu caráter, onde ela tem a formação daquilo que vai ser o espelho dela no futuro? Então, a gente fala que a formação termina aos 18 anos, tanto que alguns transtornos a gente só pode fechar o diagnóstico na psiquiatria depois dos 18 anos. Mas essa mente está em formação, esse caráter a gente pode intervir, né, nessa personalidade durante todo o período da infância e da adolescência, sendo mais incisivo nessa primeira infância, né, até os 10 anos, 12 anos no máximo. A partir daí, o paciente já está muito bem, o indivíduo já está muito estruturado e tudo mais, a gente vai intervir de uma outra forma, né? É verdade ou é mito que uma criança com 6, 7 anos, visualizando uma cena de impacto, por exemplo, o seu pai bebe, chega em casa alcoolizado e bate em sua mãe. Aquilo ele assiste, ele vê com seus olhos o sofrimento da mãe, a agressividade do pai. Isso pode interferir na sua formação como homem, como mulher, se for uma menina. Uma outra ação, hoje a gente sabe da dificuldade de termos casas amplas, uma relação sexual entre pai e mãe e que uma criança de 4, 5 anos não tem essa noção e pode achar que é um sofrimento, que é uma maldade, alguma injúria que aquele pai está fazendo com a sua mãe. Isso também pode levar a um comprometimento psiquiátrico no futuro? Sim, na verdade, tudo isso junto contribui para essa formação, né? A criança fantasia tudo aquilo que ela vivencia no cotidiano dela, né? E ela vai introjetar isso da melhor forma que ela puder. Se ela tiver condições psíquicas e sociais ou afetivas, né, para poder suportar tudo isso de uma forma boa, isso não vai trazer nenhum dano. Se ela não tiver, se essa desestrutura for reforçada, se a gente realmente tiver alguém abandonado em termos afetivos, isso vai se repercutir de uma forma muito importante. Na verdade, todas as cenas que a criança vive desde muito pequena têm um significado psíquico muito importante, né? Na parte analítica, a gente vê muito esse funcionamento. A criança revive isso, fantasia do jeito dela e tudo isso tem um significado muito grande.
Você em casa começa a prestar atenção no que você faz. Não é por acaso que existem regras, que existem limites, que existem todas as orientações que a gente passa, né? Quarto de pai, quarto de mãe, horário para almoçar, horário para fazer tarefa, horário para dormir. A criança precisa introjetar esses valores. Ela não vai nascer com eles. Então a gente precisa trabalhar isso da melhor forma possível. Que bonito, né? Uma médica nova, super simpática, falando coisas tão importantes que eu tenho certeza vão te auxiliar no seu dia a dia. Parabéns, Monize. Obrigada. Em relação à família, o tratamento das crianças, dos adolescentes, vamos crescer um pouquinho nossa história, chegar nos adolescentes que se envolvem com as drogas. A família é importante nesse tratamento? Muito, muito. Assim como qualquer tratamento de dependência, né, no adolescente a família é fundamental. Quando eu trabalho com adolescentes, independente de ser dependência, qualquer outra coisa, a gente tem orientações à família, normalmente aos pais. A gente tem consultas específicas para a família, porque ela precisa saber como é que vai abordar, ela precisa saber lidar com essa situação, né? É uma situação totalmente estressante para a família toda, ela realmente torna uma patologia da família a própria dependência. Quando a gente interna esse adolescente, a gente trabalha com a internação da família também. Eu exijo que tenha um acompanhante lá dentro, exatamente para isso, para a gente conseguir fazer esse trabalho com a família. Olha, o seu filho tem esse problema, ele surgiu por esse motivo e a gente precisa trabalhar dessa forma quando ele sair daqui de dentro. E aí a gente vai intervir. Toda uma equipe. A gente precisa de psicólogo, a gente precisa de assistente social, porque essa mãe também abandonou esse menino em algum momento. Então é multidisciplinar. Isso, existe uma questão financeira envolvida. Então a gente tem que trabalhar em equipe quando a gente fala de dependência, principalmente na adolescência. Tá aí, como vocês viram, são muitos fatores. Eu quero agradecer a sua presença, já fazer convite para você voltar sempre aqui. Uma moça super simpática, desculpa falar moça, mas é nova, perto de mim, que já estou aí com 30 anos de medicina, mas é bom saber que nós temos profissionais valorosos e que vão fazer a diferença na medicina aqui do Mato Grosso do Sul. Que Deus te abençoe sempre, que eu vi que você é devota de Nossa Senhora, que ela possa passar à frente sempre dos seus problemas. Amém, e que você possa ser coberta com o manto protetor de Nossa Senhora. Obrigada pelo convite. E é isso, se você tem críticas, sugestões de outros temas, anote aí os nossos endereços, tanto por carta, e-mail, os nossos telefones de contato, o site do nosso programa para você acessar outros programas, as reflexões que mexem tanto com o seu sentimento e com a tua vida, porque o meu compromisso com você é e sempre será de fé e saúde. Já estou ficando com saudades. Daqui 4 dias não vou poder mais estar no ar com vocês, mas podem ter certeza que o meu coração vai estar aqui. Vamos para a reflexão do dia de hoje. Reflexão essa que vai mudar a sua vida. Basta abrir as portas do seu coração e deixar o Espírito Santo de Deus agir. Muitas vezes deparamos com situações totalmente fora do nosso controle. Deixa-nos totalmente desarmados e sem alguma iniciativa diante da difícil situação. São em momentos assim que devemos saber que existe alguém muito superior, que nada e ninguém se encontram fora do seu controle. Tudo e todos se encontram sob o controle de Deus. Ele tem pleno domínio em qualquer situação. Ele pode conceder o milagre certo. Tão somente nele devemos confiar e consentirmos que ele possa agir à sua maneira, concedendo a sua perfeita vontade em nosso favor. Peça a Deus para que Ele te ensine a esperar pelo tempo certo. Segure firme nas mãos dEle e peça para Ele aumentar as suas forças na caminhada e que te conduza pelo melhor caminho, quando os seus planos e também te protegendo. Quando o desânimo te abater, e você sentir vontade de desistir,
Lembre-se que até aqui o Senhor te guiou, te livrou, te sustentou e te abençoou, porque Ele enviou o seu amado Filho Jesus Cristo, que deu a sua vida para nos salvar. E Ele deixou o maior mandamento para todos nós: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ainda nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos entender o significado que Jesus tem em cada um de nós. Portanto, como sempre te digo, creia no Deus do impossível. Este é o Deus que eu creio e que quero que você creia, para que possamos alcançar todas as graças que precisamos. Pense nisso, mude de vida. Tenham todos um ótimo dia, um almoço pra lá de saboroso, a tarde repleta de alegrias, a noite, os anjos de Deus já estão aí na sua casa. Ao meu convite, a noite será pra lá de maravilhosa. Fiquem com os anjos de Deus. Até amanhã.